Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um DAR. Hoje temos o nosso Portifa Review aqui e eu estou de volta após 2 semanas longe de vocês. Eu peço desculpas, mas as coisas aqui estão pegando fogo e eu tenho mania de querer fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e às vezes eu preciso dar uma parada e ajustar outras coisas, mas como eu tenho muito carinho por vocês aqui do YouTube e eu também quero que o canal não perca nenhuma energia, não perca essa vibe boa que a gente tá e crescendo bastante, a galera trocando ideia e tudo mais. Então, eu tô gravando um vídeo hoje que eu vou revisar 10 peças. Então, é pra me redimir com vocês e hoje eu vou revisar o trabalho de uma galera. Esse primeiro aqui que tá na tela é do Douglas Farias, que é um pouquinho diferente do resto da galera, porque ele fez, se não me engano, ele fotografou a irmã dele com uma luz de abajur e decidiu fazer um mood por cima. E ele me mandou um e-mail perguntando se ele gostou, se eu tinha gostado das fotos, queria ouvir meu feedback, se alguma coisa poderia ser melhorada. E se der tempo, você falaria que tipo de mood você traria pra cena. Então, vamos lá. Cara, a primeira coisa que eu bati o olho aqui que eu achei bem legal, eu achei que a imagem ficou bem dramática. Ficou uma imagem bem legal. Gostei da captura. E eu até peguei no File Info aqui algumas informações pra gente dar uma olhadinha. Você fez com uma Nikon D7100, fotografou com uma 35mm com uma abertura bem baixa, o que é bem legal, criou uma bem legal para retrato muito, e tudo mais, porque traz uma depth of field, né, que é a profundidade de campo. Você percebe que o foco já começa a cair bem perto do rosto dela aqui, que eu achei que ficou bem interessante. E você bateu ali com 1.250 segundos, quer dizer que foi bem rápido, e com ISO de 500, que é legal. Eu tento não... Eu não sou especialista em fotografia, hein? Tô falando da minha experiência que eu tive até agora com as minhas aventuras fotográficas e tudo mais. Eu geralmente tento não passar de 600. Então, beleza. Ficou legal. E mesmo se passar, dá pra você reduzir um pouco de noise. Mas se passar muito, aí já começa a zoar demais a imagem. Eu particularmente não gosto. Se vocês perceberem, o ISO mais alto que eu fiz foi naquele... O último trabalho que eu fiz com a minha esposa, que é o Inner Thoughts. A gente fez com as bolhas e tudo mais. Quem puder, confere lá no Behance, tá no meu Behance, é o último projeto que saiu. Tem toda a descrição de tudo certinho. E mais pra frente eu vou trazer esse vídeo aqui no canal também. Mas o que eu queria falar do lance do ISO, é que você acertou, você mandou super bem, eu gostei. E, cara, eu gostei da foto em si. Porém, eu achei que ficou meio escuro, cara. Eu sei que você falou que você usou uma luz de abajur só. Talvez você poderia ter tentado iluminar essa parte aqui, ó. Iluminar essa parte aqui da sua irmã um pouco melhor. Não precisaria ficar tão forte igual ficou aqui, certo? Mas se pudesse ficar mais ou menos assim, ó. Tá vendo esse tomzinho? Para você ter um pouquinho desses highlights que você tem aqui, que são bem legais, e para você não cair nesse preto tão forte. Como eu não tô vendo o RAW, então eu não sei se você tinha data ali para puxar, data ou data, né, em português, para puxar os detalhes de volta. Eu puxaria um pouco porque eu achei que ficou a transição do claro para o escuro ficou muito brusca. Eu faria uma coisa um pouquinho mais gradual. Mas eu gostei, eu gosto bastante eu acho que ficou, você tinha perguntado que mood que eu ia fazer. Eu pensando aqui agora, cara, acho que eu faria um mood um pouco mais dramático, que eu tinha até escrito aqui, ó. Faria um mood mais dramático, acho que a direção que você fez foi bem bacana. Mas aí depende da proposta para ver o que vale a pena fazer, que você perguntou que feedback que eu poderia te dar, por exemplo. Aí eu fico pensando assim, se for uma foto que é um pouco mais dramática,
Eu não limparia tanto a imagem, no caso da mulher aqui, eu não limparia tanto porque eu não queria que ficasse muito polida. Porque eu quero passar uma imagem um pouco mais dramática. Quero que a pessoa, quando veja a minha imagem, sinta alguma coisa um pouco mais raw, sabe? Uma coisa mais impactante, uma coisa mais suja, uma coisa mais realista nu e cru, assim, sabe? Tipo uma coisa mais jornalística, no caso, assim, para dar um exemplo. Ou se fosse uma campanha de publicidade para, vamos supor, sei lá, abuso infantil ou contra a gravidez, ou contra o aborto, alguma coisa assim, que fosse dramático, que fosse um tema dramático, uma ideia dramática. Eu acho que faria assim, dessa forma, e eu acho que gostei do trabalho que você fez com o azul, deixando uns tonzinhos marrons aqui, principalmente no olho dela. Gostei do lance que você não sei se isso foi da captura ou não, mas o lance dela ter meio essa parte um pouco mais iluminada aqui, eu achei bem legal. Porém, como eu falei, eu deixaria a outra parte aqui um pouquinho mais iluminada, para não ter essa caída brusca. Aí de limpeza, cara, limparia algumas coisinhas aqui, principalmente no pescoço dela. Mas como a gente falou que, principalmente essas coisas aqui no pescoço, essas marquinhas, eu geralmente faço um dodge and burn, sabe? Para deixar essa leitura do pescoço um pouco mais clara, sabe? E não tiver uma... Porque como é um retrato, então você trabalha meio com as linhas ali certinho. E eu tentaria deixar essa parte um pouquinho mais limpa para ficar mais legal. Mas tem uns detalhezinhos aqui, por exemplo, no olho dela também, talvez limparia um pouquinho. E tem uns cabelinhos que ficaram um pouquinho mais acesos, que você percebe que eles criaram uns highlightzinhos. Mas como eu falei, cara, depende do que você for fazer. Tipo esse aqui, geralmente quando você fotografa escuro e tudo mais, você geralmente tem que fazer uma limpeza dessas coisas, porque eu sei porque eu passei por isso no projeto do Inner Photos que eu fiz. Então, vamos lá, fazendo um resumo. No geral, ficou legal, gostei. E eu tentaria equilibrar um pouco a densidade, porque ficou um pouco escuro em algumas partes. Eu sei que isso pode ter sido intencional, mas também a gente não pode cair numa área que fique tão escura como essa parte aqui, senão você perde muito, ó. Você chega num... Se tivesse uma coisinha um pouquinho assim, ó. Sabe, aqui ficou muito escuro. Eu acho que ajudaria a compor melhor a imagem. E acho que é isso. Acho que é isso. Aí, vamos supor, se fosse uma coisa que não fosse uma coisa tão dramática, a cena poderia ficar um pouco mais clara, você poderia trabalhar com até outra cor no fundo, para tentar fazer alguma dualidade de cores ou não. Mas, cara, eu acho que essa ideia assim ficou bem bacana e eu seguiria. Se você quisesse mexer nela mais ou fazer esses feedbacks que eu tô te dando agora, eu acho interessante. Só toma cuidado para você não estourar muito. Agora que eu tô olhando aqui, ficou um pouco... Teve um pouco de glow aqui, cara. Não sei se isso foi adicionado. Então eu daria uma revisadinha nisso também. Beleza? Bom, Douglas, um abraço pra você. E, cara, parabéns pelo trabalho. E continua postando. Achei legal que você mandou. Primeira vez que eu recebo fotografia de alguém, sabe? Que não é uma imagem montada e tudo mais. Eu acho bem interessante, porque é uma coisa que eu também venho estudando bastante. E eu achei legal essa iniciativa. Beleza? Bora pro próximo. Esse é a Ferrari. Puta, eu tinha lembrado o nome do cara, agora eu vou ter que voltar aqui. Essa da Ferrari, eu acho que é do... É do Ian Victor? Não. Do Ian Victor é da Japinha, é. Pô, galera, foi mal. Deixa eu ver aqui, tinha que é do Douglas. Anthony Dantas. É do Anthony Dantas? É do Anthony Dantas. Demorou. Essa aqui é do Anthony Dantas, então... É isso, tá certo. Eu consegui ver que você pegou essa foto... Não sei de onde foi, se foi de Google ou se foi de outra coisa. Deixa eu até ver, já que a gente tá aqui no seu Behance. Vamos ver se você colocou essa imagem no... Que essa aqui acho que é a mesma coisa ali, né? Ah, tá aqui. Tá.
Deixa eu ver. Que eu não conferi ainda. E eu imagino que você deve ter pegado essa imagem do Mad for Wheels. Eu acredito. Vou dar até um follow aqui pra você. Eu acredito que sim. Então vamos analisar a imagem. Cara, a primeira coisa que eu olhei aqui, que eu bati o olho, que eu fiquei até meio... que me causou uma estranheza, foi do lance que você pegou o carro que estava numa perspectiva e você jogou ali em outra. Aqui, tá vendo? Ó, percebe como o seu carro, em vez dele estar encaixadinho na cena, a bunda dele, que é a traseira aqui, ela tá indo, ela entra muito pra cá, tá vendo? Quando você olha a sua imagem aqui, você consegue ver certinho. E a perspectiva ficou fora, cara. Porque você tá fazendo uma coisa que o carro deveria, vamos supor, que o carro deveria encaixar um pouco mais pra esquerda. Deixa eu tentar fazer porcamente aqui. Eu acho que o seu carro deveria vir mais pra cá, ó. Pra encaixar na cena mais, tá vendo? Como ele tá numa perspectiva diferente, você tem a noção, você tem a impressão que ele dá uma funilada na traseira, tá vendo? Ele faz assim, porque é por causa da perspectiva que ele foi fotografado, tá vendo? Você consegue ver bastante desse lado aqui, só que aqui você não consegue ver tanto, porque a perspectiva do carro tá diferente. Então, ele não vai encaixar aqui, cara, porque você teria que ter um background que tivesse um pouco mais, que tivesse seguindo essa perspectiva que você tá fazendo, saca? Então, acho que a sua imagem teria que ser mais ou menos, ó, tem que ser uma parada assim. Sim. E aí, essa parte do muro também teria que vir num lance mais ou menos assim, ó. Entendeu? Porque senão fica fora, cara. Ela fica fora, não fica encaixada certinho na cena e dá um aspecto meio estranho. Outra coisa que eu percebi, brother, você sumiu com o motorista. Você não tem nenhum motorista dirigindo o carro em alta velocidade. Isso aí não é legal, cara. Isso não é legal. Então, sempre que você tiver o carro em movimento, você tem que lembrar que você tem que ter um motorista ali, cara. Ah, você fala assim, mas ninguém vai perceber. Cara, eu percebi. Então, você imagina se outra pessoa olhou no seu portfólio ali, isso pode tirar um pouco do seu mérito, sabe? Porque é uma coisa que é totalmente fora do normal, que nunca ia acontecer. E, às vezes, pode te trazer mais problema do que benefício. Beleza? Cara, quando você aplicar motion blur assim, tenta não aplicar motion blur nos prédios. Porque, geralmente, se fosse fazer um motion blur estaria mais ou menos aqui, assim, ó. E ele entraria aqui. E aí você teria que ver certinho pra fazer, pra deixar de uma forma natural. Que, por exemplo, você fez aqui, ó, ele ficou meio esquisito, ó, tá vendo? Que eu consigo ver o ghost dele. Parece que você tinha a camada de baixo, você duplicou, deu motion blur e deixou a outra camada ali. Então, você vai perceber que quando você tem um motion blur realista, ele mixa um pouco os dois, porque você está dando motion blur em uma imagem só. Você não está fazendo igual você faz no Photoshop. Então, a tendência desse motion blur ser um pouco diferente do que você está mostrando aqui. Você pode pegar até exemplos na internet que vão te mostrar que você tem basicamente uma extensão do shape e depois ela dá um blur. E quando você bate... Isso eu falo porque eu tenho experiência, tá? Eu já fiz bastante motion blur. E posso falar pra você que fazer motion blur é uma coisa que é difícil de fazer ficar bem feito. Então, não tô tirando o seu mérito. Eu achei legal a tentativa. Mas, cara, na próxima vez pega algumas referências pra você bater exatamente ali aonde... para que você consiga bater exatamente para valorizar a sua imagem, ao invés de ser uma coisa que vai trazer algum estranhamento e, como eu falei, pode tirar
pode acabar tirando mais mérito do que adicionando alguma coisa boa. Beleza? Aí, nas cores, cara, eu achei que você saturou bastante aqui essas áreas. Ficou muito saturado no amarelo, no verde e no vermelho. E eu senti falta de um color grading, cara. Porque quando eu comparei aqui com essa imagem que você pegou com a imagem base, eu acho que faltou... Eu achei legal que você saturou um pouco. A gente tem o azul, o verde e o vermelho. Mas eu achei que faltou um pouquinho um mood, sabe? Pra fazer um color grade, alguma coisa que ficasse legal. Deixa eu fazer um teste aqui rapidinho, tá? Vou improvisar. Fazer um mood em 2 minutos. Jogar em um pouquinho de amarelo, talvez. Um pouquinho de amarelo. Um pouquinho de cian. E aí a gente joga um pouquinho. Não nisso. Um pouquinho mais de amarelo. Aí, cara, você teria que tirar um pouco desse vermelho. Você teria que tirar um pouco do amarelo. Principalmente daqui de fora. Tirar um pouco dos vermelhos também. E aí ia dar um pouco. Não dá pra fazer em 5 minutos, né? Você também tá com umas ideias de jerico. Só pra dar uma ideia, sabe? Só pra gente pegar e ver o que poderia ficar legal, sabe? Mas eu gostei da imagem, cara. E eu acho que tem potencial. Mas como eu disse, faltou... Esse lance da perspectiva e do motion blur e do não ter um motorista, acho que tirou um pouco do glamour da imagem, assim, sabe? Então, numa próxima, tenta se atentar a essas coisas aí, que você pode colher bons frutos com as suas imagens. Beleza? Vamos para a próxima. Essa imagem é do Gabriel Pereira. Grande Gabriel Pereira, um abração para ti. Cara, eu bati um olho na sua imagem aqui e eu achei... Tem alguns pontos que eu fiquei pensando. Eu achei que esse tom amarelo podia ficar um pouco mais avermelhado. Ou um pouquinho mais laranja, para dar um aspecto mais legal para a cena. Não sei se você tentou fazer um sunrise, que isso tá com mais cara de sunrise do que para sunset. Quando eu tava escrevendo, até escrevi sunset, mas depois eu olhei de novo e falei, não, cara, isso aqui é um sunrise. Que ele tem um pouquinho mais de azul, um pouquinho mais de amarelinho. Então, vamos falar que é um sunrise, né? Então, eu acharia interessante, já que é um sunrise, a gente ter... Eu achei que você tentou trabalhar o aspecto do nascer do sol, mas a sua cena em si, cara, ela tá bem flat. Você percebe que o carro tá bem flat. Não sei se o carro veio de uma... Tô chutando aqui que é do Match 4 Wheels. E não sei se o carro, por exemplo, veio de uma cena que tinha uma iluminação diferente e você adicionou isso depois. Mas, por exemplo, o que eu faria aqui que eu achei interessante? Eu mexeria um pouco no mood, tá? Eu fiz algumas outras anotações aqui. O lance do mood eu vou mostrar depois que eu fiz uns layerzinhos aqui rapidinho. Eu bati o olho aqui, cara. Olha o seu recorte aqui, ó. Eu consigo ver o filete ao redor do trator inteiro. Consigo ver o filete ao redor da casa inteira. Então, se atenta com isso, beleza? Toma cuidado para não fazer esse ring light aqui no carro, ó. Deixar essa borda branca aqui, ó. Que denuncia que você fez o recorte ali, ó. Toma cuidado quando você for adicionar sujeira, cara, no seu carro. Para não ficar uma coisa meio gráfica. Que nesse caso aqui ficou uma coisa gráfica que meio que não segue muito o shape do carro. Que não segue muito o shape do carro. Fica uma coisa meio colocada por cima. Em vez de uma sujeira que geralmente... uma sujeira que estaria ali e seguiria o relevo do carro e o shape do carro. Beleza? A intenção foi legal, mas ainda acho que dá pra refinar um pouquinho mais. Cara, eu percebi que o seu... A mesma coisa da Ed branca aqui, ó. Cuidado, cara. Alguns lances, algumas imagens fica legal isso, mas algumas imagens não fica. Toma cuidado, cara, que todo o seu background é muito mais embaixo do que o carro, ó.
Então, toma cuidado, porque isso é uma coisa que denuncia demais a sua montagem, ó. Olha a diferença de resolução daqui para cá. Então, toma cuidado que isso denuncia bastante. Outra coisa que eu vi aqui, eu falei, olha que engraçado. Você tem uma vegetação aqui, né? De... Não sei se são os trigos, ou alguma coisa assim, que eles... Mas o que acontece? Pra cima da cerca aqui, não tem nenhum, ó. Para tudo. Você fez até alguns aqui, assim, de leve. E aqui também. Mas, cara, ou você mostra a parada inteira, ou você não mostra. Então, o que eu faria aqui para tentar minimizar isso? Tentaria fazer umas paradas assim, ó. Mais aqui, sabe? E aí precisaria ver como você fez. Eu vi que você tentou até pegar um topo de umas outras árvores aqui para colocar aqui, para meio que arrumar esse shape, para meio que complementar, né? Para que você não tivesse sentido falta do shape. E toma cuidado, ó. Essa imagem aqui já tá mais em alta que essa aqui já tá muito mais embaixo. Ó, eu consigo ver as suas máscaras aqui. Toma cuidado com essas coisas. Toma cuidado com esses recortes aqui, ó. Esses PF feito à mão, ó, que dá pra ver aqui. Toma cuidado. Se bem que... se bem que... Talvez ele não tenha dado muito feather, eu acho. Aqui, tá vendo? Você consegue ver eu consigo ver um pouco aqui. E aí a resolução já vai embora já daqui, ó. Vou voltar aqui. Faltou integrar o carro mais na cena, que eu falei do lance da manhã, né? Bom, agora eu vou mostrar aqui, cara, o que eu fiz de exemplo, rapidão, tá? Só para dar uma ideia, mais ou menos. A outra coisa que eu ia falar, cara, a sua sombra, se você tem... Sua sombra deveria estar mais marcada devido à intensidade da sua luz no carro. Sabe, você tem uma luz entrando assim, que tá marcado no seu carro e tudo mais, cara, eu acredito que ela vai fazer uma sombrinha um pouco mais marcada do que a sombra que você teve aqui, sabe? Eu acho que ela teria um pouco mais de densidade. O que significa isso? Ela seria um pouco mais escura, e isso ajudaria um pouco a encaixar mais o carro na cena, na minha opinião. Aí eu fiz alguns ajustes aqui rapidão, só para tentar ilustrar um pouco melhor o que eu tinha falado, para ver se a gente conseguiria deixar esse carro um pouco mais na cena. E aí eu fiz umas curvas e deixei um pouco mais assim. O que eu fiz aqui, cara? Eu baixei um pouco dos highlights, só para abafar um pouco eles. Você percebe que eu puxei aqui e eu limitei para que não deixasse as minhas sombras mais escuras. Eu joguei um pouquinho de azul, e cian. Eu mexi um pouquinho no Hue Saturation para tirar um pouco do azul e do cian que eu joguei. Aí eu deixei um pouco mais escuro aqui com um gradiente, você percebe, ó, gradientezão. E eu fiz uma máscara de luminosidade e eu tentei deixar os highlights um pouco mais escuro. Então você percebe que você sai de uma cena que está bem flat para uma cena que tem um pouquinho mais de identidade, assim. Vamos supor, você fala assim, mas Hugão, ficou muito escuro, cara, eu não gostei. Será que a gente poderia, sei lá, 50% disso já dá um aspecto totalmente diferente na sua imagem, ó. Se você não gostou do que eu fiz aqui, que ficou muito escuro, por exemplo, então a gente poderia fazer, sei lá, uma outra luz entrando aqui, ó, para marcar um pouquinho mais, só para delinear isso um pouquinho. Mas eu achei, cara, que mesmo, vamos supor, se colocar os ajustes aqui em 50%, eu acho que fica interessante ainda. E não rouba esse lance de, ficou um horário diferente. Não ficou.
como você já tinha feito a sua ó, você já está sugerindo meio que uma gradação aqui. Você tem essa luz entrando forte aqui, beleza? E aí você tem essa linha dessa nuvem até recebendo essa luz aqui, beleza? E após isso, você percebe que ela começa já a cair para um tom mais escuro aqui, que vem para cá, que vem para cá. Aqui ainda tem o highlight. E aqui para cá já tem um pouco menos de contato com a luz. Então, se você for ver, a sugestão que eu fiz faz um pouco de sentido, porque quando eu não escureci essa parte aqui, ó, que é a parte que o carro vai estar. Lógico que isso deveria ter sido feito com muito mais cuidado e tudo mais, mas eu acho que dá para você entender mais ou menos o que eu quis dizer. E vamos ver, do lance do amarelo, ó, a gente poderia vir aqui num... Será que um Selective Color da vida funciona? Vou jogar aqui, eu quero mais vermelho. Então jogo aqui, eu quero um pouco mais... Não quero magenta. Aí, por exemplo, deixaria um pouco menos amarela aqui e um pouco mais laranjinha. Mas, por exemplo, você poderia fazer de outra forma também. Você pode pegar uma cor, jogar em overlay e fazer um gradiente aqui também, fica legal. Teria que testar, cara. Teria que testar e ver o que fica mais legal. E eu também, cara, deixaria algumas partes do carro um pouco mais escuras aqui, principalmente essa meio daqui pra cá, assim, deixaria com um pouquinho mais de densidade, porque senão ele vai acabar ficando muito flat. Beleza? Espero ter ajudado você, irmão, e segue o baile. Deixa eu falar só o seu nome de novo. Esse foi o trabalho do Gabriel Pereira. Obrigadão, viu, cara? Parabéns, mas tá legal. Mas como eu falei, só alguns toquezinhos, coisinhas bobas. Mas no geral, assim, a imagem tá bem legal. Como eu falei, essas correções você vai acabar demorando o quê? Umas 2 horas, 3 horas para fazer. Fora os testes com cor e de mood. Mas como eu falei, quando você já tem uma base legal, é só mandar brasa, irmão. Essa é do Ian Victor. Cara, se eu não me engano, Ian Victor foi aquele que mandou aquela dos Cowboys, né? Posso estar enganado. Vamos lá, então. Cara, primeiramente, achei a cena escura demais. Cuidado com as partes muito pretas, você perde muito detalhe. Muito detalhe. Tipo, aqui em cima, você perde muito detalhe. Tipo, a imagem morre, né? Você não tem detalhe aqui, 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 você não tem detalhe aqui. Não tem detalhe quer dizer, tá preto, completamente preto. Então, beleza. Quando você vai fazer uma imagem à noite ou com aspecto um pouco mais sombrio, você tem que entender que você tem que saber trabalhar essa graduação, esse gradiente que você vai ter do claro para o escuro, de uma forma que fique dramática, certo? Mas que não oculte todos os pontos legais da sua imagem. Porque, por exemplo, não é porque você tem uma luz vindo de trás aqui, que aqui na frente vai ser completamente preto, cara. Tipo, você tinha uma base super legal aqui, essa flor, as flores estão legais, sabe? Tinha um potencial. Eu até coloquei uma anotação aqui sobre o olho dela. O que eu falei? A mulher está muito escura também, seria legal ter algo refletindo no olho dela. Porque você imagina se ela estivesse vendo alguma coisa na frente dela. Mas, por exemplo, essa coisa vai estar bem sutil. Poderia até ser uma outra cor, alguma luz, alguma coisa que tivesse na frente dela. Você ia conseguir capturar isso aqui, ó, no olho dela. E isso poderia te dar um tom de dramaticidade, uma dramaticidade. Não, dramaticidade? Poderia trazer mais drama para sua imagem. E eu acho que ajudaria você a contar a história de uma melhor forma. Aí, cara, tem o lance dos cabelos aqui. Como eu falei, muito preto, né, cara? Tomar cuidado com esse ring light que você está fazendo aqui, ó. Que ele vai de fora a fora. Eu acho que o que você fez? Você duplicou, jogou a imagem ali da máscara e deu um toquezinho para frente, pro lado e para trás. Ficou muito estranho, cara. O ring light geralmente não é assim, sabe? Tem uma coisa bem mais suave. E
quando não é feito... Ó, você percebe que aqui até caiu pro escuro, ó. Essa barbinha aqui eu tiraria. Cara, esses cabelos que você desenhou aqui, que você tentou seguir mais ou menos o que o cabelo dela ia fazer, você precisa fazer isso com um pouco mais de carinho, viu, irmão? Porque você acabou ficando muito estranho, cara. E não me deu um aspecto realista de forma alguma. E, por exemplo, essas partes aqui, ó, tipo, fazer cabelo é difícil e tudo mais, mas, cara, tenha paciência, faz a parada com carinho, sabe? E faz os seus recortes também com carinho, ó. Tem várias edges que eu achei aqui, ó, da sua imagem, ó, que poderiam ter sido feitos com um pouquinho mais de carinho, ó. Como eu falei, cuidado com o recorte, ó. Olha aqui, ó, essa parte de novo, essa parte de novo. E aí, ó, olha aqui, tem essa montanha aqui, você fez o recorte, acabou não dando feather legal nela. Tem que tomar cuidado, cara. Que essas coisas acabam entregando o... Que isso foi montado de várias formas diferentes, ó. O lance da máscara aqui de novo, ó. Então vai, vamos resumir. Se eu tivesse dirigindo você nesse trampo, o que eu faria? Falei, primeiramente, cara, tá muito escuro. Muito escuro. Então a gente vai ter que equilibrar um pouco mais essas partes escuras e as partes claras. Se por acaso você tiver isso num ajuste, o que eu imagino que você tenha, eu cortaria esse ajuste metade ou até 70% dessa escuridão. Por quê? Porque daí você conseguiria ver um pouquinho mais de cabelo aqui. Você conseguiria ver um pouco mais da pessoa em si. Tá certo, ela tá contra a luz. Mas, cara, ela não tá... Não é legal ela ficar tão escura assim, porque senão você não vai... Ela vai ficar praticamente uma silhueta, sabe? E não é legal, porque ela, ao meu ver aqui, é o seu hero, né? A pessoa mais importante, o objeto mais importante da sua cena. Então, eu valorizaria ela de uma forma mais legal. Como eu falei, o lance dos olhos e tudo mais. Uma outra coisa que me deu uma impressão estranha, cara, é que tá tudo em foco. Tudo em foco. Até aqui ela tem um pouquinho menos, mas fotograficamente falando, eu acho que eu preferiria se fosse ao contrário. Tá? Eu preferiria se fosse ela em foco e o resto da imagem ia ter um pouquinho de blur, sabe? Eu não faria nada com uma abertura muito grande que você já perderia o foco logo que passasse dela. Mas eu faria um pouquinho mais focado na pessoa e com um blurzinho bem suave. Quando eu falo assim, um blurzinho é uma coisa de, sei lá, tipo 1, 2 pixels, 3 pixels no máximo para essa parte aqui de trás, tá vendo? Que eu acho que seria interessante para você. Deixa eu fazer um teste aqui, cara. Ó, por exemplo. Isso eu decidi fazer agora, tá? Quem sabe faz ao vivo. Ó, você imagina uma parada assim, hein? E aí, por exemplo, você aqui ainda fica. Só de você fazer isso já deu uma animada na imagem. Certo que precisaria clarear aqui, ainda tá muito escuro. Tentando trazer o projeto de volta à vida. Vamos ver. Tá muito. Disperso aqui seria um extremo, né? Extremo total. Queria só clarear o olho dela ali. Sem cagar muito.
Quer ver? Vamos ver se fica melhor. Já é um começo já, mas como eu falei, cara, é difícil fazer por cima já que tá estando tão morto assim, eu não consigo trazer de volta, porque não tem da onde puxar, tá vendo? Ó, olha como começa a estourar tudo aqui, ó. Não tem da onde puxar. Então, se você tiver os ajustes aí, cara, tenta trazer um pouquinho disso que eu falei, porque, por exemplo, porque senão não tem porquê, sabe? Não tem porquê a sua personagem principal que tá ali na frente, ela tá escura. Mais escura que o background. Tá certo, ela pode ficar mais escura que o background, mas ela não precisa ter quase virar uma silhueta, sabe? Ela pode ter uma iluminação, nem que fosse uma, sei lá, uma luz de celular, sabe? Um pouquinho assim, ó, já daria uma diferença, sabe? Então, é isso, cara. Fica a dica aí e parabéns pelos trabalhos e vamos em frente. Esse é do nosso camarada Wednesday. Um cara, gente finíssima, cara que tem evoluído bastante. E um camarada nosso lá do grupo, galera do PS. E o Wednesday teve essa ideia muito louca de fazer uma cachoeira. Uma cachoeira. Não, desculpa eu tá dando risada, porque, cara, a ideia é muito louca mesmo. Achei muito louca a ideia. Acho que eu tinha até comentado no grupo. Mas enfim, não estamos aqui para julgar a ideia e sim julgar a imagem. Vamos pensar aqui então. Então essa ideia é meio que um Indiana Jones do Todd chegou ali e o cara achou a cachoeira de Todd Snickers. Nossa, agora que eu vi, é Todd Snickers, né? Nem Todd normal. Então beleza. Então a ideia é que o cara chegou nesse lugar mágico e aí tem uma cachoeira de leite que entra aqui. E a cachoeira entra e sai já o Todd, bom, como se fosse uma máquina de milkshake ali, natural, muito doida. Vamos lá então. Cara, bati o olho aqui e falei, cuidado com o desfoque no primeiro plano. Porque, cara, eu consigo ver claramente que você recortou o Indiana Jones aqui, jogou ele aqui e deu um Gaussian Blur. Bom, por que eu tô vendo isso? Porque essa plantinha que tá do lado aqui, ó, ela tá sharp pra cacete. Então, cara, como eu sempre falo, você vai fazer um desfoque assim, pega uma referência, brother. Pega uma referência fotográfica pra você não fazer algo que vai causar estranhamento tão grande, sabe? Que teria um pouquinho de fall-off aqui, sabe? Não ficaria tão assim daqui pra cá, do não sharp pro sharp. E aí você tem um pouco aqui também, sabe? Eu acho que se fosse para ser um pouco mais realista, seria feito de uma maneira um pouco mais diferente, cara. Então, principalmente essa parte aqui, ó. Essa parte aqui foi a parte que denunciou pra mim. Até porque você vê que essa vegetação aqui, ó, não tem lugar nenhum da cena, a não ser aqui. Então foi tipo uma imagem, como você fala assim, meio tapa-buraco. Você viu que você colocou ali e você percebe que ela é até um pouco mais amarelada que o resto aqui. Beleza, vamos em frente. Achei essa haze que você colocou aqui legal, porém eu achei que ela ficou muito clara. Ela poderia ter ficado um pouquinho menos clara. Você percebe que ela é quase tão clara como o branco do céu, que também está um pouquinho claro demais, essas nuvens aqui, ó. Tá vendo? Ó como tá estourado aqui, ó. Aí a gente vai entrar no lance da cachoeira e do pote de Todd em si. Cara, você tentou colocar, tá certo? Vou falar uma coisa. Para fazer essa fusão aqui que você tentou fazer é uma coisa bem complicada, tá? De fazer, de ficar bom, de fazer uma parada que fique realista. Então, eu vou te dar os parabéns só por ter tido a coragem de tentar fazer uma parada tão difícil de fazer. Agora eu vou mostrar meus pontos aqui. Cuidado com o recorte, ó. Olha seu recorte aqui, cara.
Olha aqui, eu marquei umas edges. Essa edge aqui tá zoada, ó. Essa edge aqui tá zoada. Essa edge aqui, ó. Tá zoada também, ó. Toma cuidado, cara. Você não teve muito recorte pra fazer nessa cena. Então você tem que fazer o recorte certinho, cara. Ó, essa parte aqui também, ó. O que mais? Toma cuidado, tem um filete aqui, ó. Ó, esse sharpzinho aqui. Você tá misturando o chocolate dessa forma assim, cara, não teria essa parte. Teria que ser integrado um pouco mais, sabe? Integral de uma forma mais legal. E faltou... Você percebe que você colocou o lance do Todd ali, mas, por exemplo, ficaria legal se você tivesse feito essa parte um pouco mais escura, sabe? Essa parte aqui um pouco mais escura. Faltou um pouquinho de... definir a luz um pouco melhor, sabe? A luz da sua cena um pouco melhor. Porque ficou uma luz meio flat. E aí você coloca esse cara bem escuro aqui, você tem essas sombras aqui, mas não tem nada disso traduzido para as pedras em si, sabe? Eu até gostei disso aqui que você colocou, dessa vegetaçãozinha por cima. Essa sombra aqui, cara, teria que ficar bem mais forte. E você percebe, ó. Quando você vai fazer sombra, cara, você não pode simplesmente só puxar ou fazer uma curva aqui e puxar isso para baixo. Que isso não quer dizer que vai virar uma sombra, sabe? Você tem que teria que ficar um pouco mais escuro, como tá aqui, ó, sabe? Como tá aqui. Você tem outras partes que são referências para que você consiga deixar a sua imagem um pouco mais realista. Mas como eu falei, cara, essa parte aqui, ó, o lance do escuro pro claro, você teve essa parte aqui que não tem muito contraste, ó, você percebe, e aqui você meio que adicionou por cima. E aqui você tem uma parte bem escura e aqui bem escura. Então traz um pouco de estranhamento, tá vendo? Deixa eu ver. Preto e branco. Foi isso mesmo que eu tinha pensado. Saturação tá beleza, só o Todd ele explodindo, como eu falei do lance da outra ali. Cara, deixa eu ver se eu consigo fazer uma parada aqui. Se fica legal. Vamos ver. Não vai ficar bom. Tentar outra coisa. Não. Quer ver? Testando aqui só, ver se fica bom. Porque eu queria que fosse um pouco mais marcado aqui, ó. Nessa parte, isso. Aqui, ó. Mais contraste ali, ó. Te dá a impressão que se você caísse no penhasco ali, você tava fudido. E aí, por exemplo, essa haze... Não, muito escuro. Essa haze podia entrar mais devagarinho. Aí, por exemplo, você poderia ter até um pouquinho mais de haze aqui, ó. Cobrir um pouco, sabe? Um pouquinho de haze aqui também. E, cara, esse shape que você fez no leite aqui, brother, essa parte aqui eu não entendi nada, ó. Porque é pra ser uma cachoeira de leite, certo? Mas o leite tá vindo da onde? Tá vindo daqui? E esse splash, sabe? Não tá... Faz com um pouquinho mais de carinho, cara. Sabe, aqui, ó. Porque splash, geralmente splash, principalmente quando é achocolatado, é leite, essas coisas, eles têm umas formas que são muito bonitas, sabe? Muito fluidas.
Eles fazem assim, eles fazem assim, eles fazem assim. Mas ele não faz assim, ó. Ele não faz assim, ó. Porque o líquido é denso. Então, por o líquido ser denso, ele não vai quebrar. O splash dele não vai quebrar tanto como se fosse um splash de água, por exemplo. E, cara, aqui, por exemplo, você poderia ter um especular, sabe? Um highlight especular que tivesse uma definição um pouco melhor na borda. Como eu falei, ó. Faz a curva bonitinha. Deixa a curva bonitinha aqui, ó. Sabe? Você tem várias ondulações aqui, ó, nessa curva. E... o que mais? Tem um pouquinho de diferença de tom. Esse aqui tá um pouquinho mais amarelado. Esse aqui tá um pouquinho mais avermelhado. Dá pra ver claramente aqui, ó, e aqui. Tenta equalizar isso também. E acho que é isso, cara. Não quero entrar muito no lance da ideia. Porque, como eu falei, isso não tô aqui pra ficar julgando a ideia dos outros. Tô aqui pra julgar a técnica que foi aplicada na imagem. Então, de repente, se for mexer nisso de novo, eu acho que alguns pontos, principalmente esse ponto aqui do contraste, eu acho que seria interessante você dar uma olhadinha, porque aqui acabou entregando demais, cara. Beleza? Mas parabéns, continua nos estudos aí, você tá mandando super bem. E eu percebi que você quis se desafiar um pouco mais nessa imagem, depois de eu ter falado lá que a galera só fazia carro no Mad 4 Wheels e tudo mais. Então, cara, relaxa, bola pra frente, próximo projeto vai ser melhor. E se você conseguir aprender qualquer coisa desse vídeo que eu falei, dessa imagem que eu tô te dando feedback, aprenda esse lance do splash de leite, tá? Quando for um splash mais leitoso, uma coisa mais densa, um líquido mais denso, ele se comporta de uma forma mais graciosa, ele não quebra tanto os splash, porque o líquido é mais denso, quer dizer que ele é mais pesado, então ele se move de uma forma que é mais graciosa, beleza? Um abração, Wenzy. Deixa eu só ver aqui quantos faltam. Estamos na metade. Beleza. Eu vou seguir aqui. Deixa eu só dar uma limpadinha na minha garganta. E a gente já continua. Vambora. Essa imagem é do nosso camarada Victor Pereira. Cara, eu achei bem legal a imagem. Mas, brother, tá muito escura. Achei a ideia legal, as cores legais, mas a cena tá muito escura. Muito escura. Maiô não, matou. Falei maiô. Que maiô, que maluco. Matou. Matou muitos detalhes. Achei a rese que você colocou aqui, nessa partezinha aqui, bem bacana. É o tipo de rese que você não... O tipo de rese que você não erra, né? E sempre fica legal. Que vai dar uma demarcação ali do foreground que tá vindo para a transição pro background. É uma coisa que fica muito legal. Porém, a imagem ficou muito escura. E, cara, eu achei que faltou a sombra do seu passarinho aqui. Você tem uma luz tão forte vindo daqui e ela é a única fonte de luz da sua cena. A sua sombra do pássaro não vai ficar desse jeito aqui, né? Ela vai ficar seguindo a direção da luz. Beleza? Cara, o que eu tentei fazer, ó, dar uma clareada aqui pra você ver, ó, qual potencial você tinha aqui, ó. Por exemplo, dessa parte, olha, e aqui eu não consegui nem clarear porque tava muito escuro. Então pensa, do mesmo jeito, acho que essa é o quê? Já a terceira imagem desse review que a galera acabou pesando muito a mão, sabe? Então, vou te dar uma dica aqui, que eu não sei, que pode até servir para os outros dois também. Ó, se liga. Aqui, quando você aperta o botão direito, você pode trocar a cor do seu background aqui, do seu canvas. Então, cara, geralmente quando eu tô fazendo umas imagens que são bem escuras, eu tento deixar elas aqui e eu faço uma thumbnail assim, tá ligado? Porque às vezes quando você coloca em preto, se você estiver trabalhando em preto,
o que eu já cometi esse erro há muito tempo atrás. E se o background tá preto igual esse aqui, você acaba pesando a mão demais. Então por isso que é legal você deixar ou no dark gray ou no medium. Tem gente que usa no light. Eu não dou conta de usar no light porque é muita luz na minha cara. E eu prefiro uma coisa mais no médio ou até no dark. Porque me dá um meio tom, assim, eu consigo ver certinho, mais ou menos, o que tá rolando. Mas, cara, muitas imagens que eu faço, eu paro, faço esse exato exercício. Venho aqui, dou uma... Tá muito escuro. Consigo... Minha thumbnail tá legível? Tá. Mas não tá muito escuro? Tá. Então preciso arrumar. Porque se eu olhar assim, aí você fala assim, olha, não tá tão escuro. Porque você tem um bloco preto em cima do negócio. Então, você tem que ter alguma cor. Alguma cor não. Alguma cor. Que te ajude a analisar esse contraste. Outro jeito que você poderia ter feito isso você poderia ter feito um black and white aqui, ó. Aí você já ia falar, porra, ó, tá muito escuro, cara. Ó, principalmente nessa parte aqui, você ia falar, cara, tô perdendo detalhe demais. Então, assim você traria um pouco mais de detalhe, tá? Esse não é o jeito certo de fazer. Tentei até fazer aqui por cima para tentar salvar um pouco para que eu conseguisse te dar um feedback mais legal. Porque, cara, eu gostei do passarinho aqui, mas, por exemplo, a imagem tá bem baixa também. Eu acho que você fez ali em 72, ó. 3.000 pixels. Pô, eu tinha falado disso já nos outros vídeos. Tenta mandar uma qualidade um pouco melhor. Toma cuidado com o recorte. Tá? Eu não tô entrando muito em detalhe, porque não tem muito detalhe. Você pode ver, ó. Tem um noise gigantesco acontecendo, ó. Então, eu não consigo ver muito, ó. Olha aqui. Eu não tô nem a... Eu tô aqui. 300%, ó. Olha aqui. Tem muito ruído na imagem. Beleza? Ó. Muito artefato acontecendo. Então, tomar cuidado com isso, tá? E numa próxima vez, faz esse lance. Se você pudesse tirar uma lição daqui, eu tiraria essa lição de trocar a cor do canvas e fazer a análise numa cor um pouco mais clara, porque isso me ajuda bastante. Beleza? Valeu, meu querido Victor. Um abração pra ti e vamos embora, cara. Vamos embora, que eu quero ver você evoluindo nas próximas. Essa é do Thiago Silva. Thiago Silva? Isso. Thiago Silva, que tentou fazer uma foto, uma imagem aqui com o Porsche GT3RS, que é o GT3 RS, e é um dos carros mais fodas que a Porsche tem. Eu sei porque eu sou um cara que adora o carro. E é um carro iradíssimo. Inclusive eu já vi um carro desse aqui parado na garagem da Apple uma vez e a gente tirou foto. Mas o cara não tinha esse aerofólio gigante. O cara tinha um aerofólio mais normalzinho. Esse aqui tá mais com cara de que o cara vai levar de fato pra track, né? Pra corrida e tudo mais. Cara, primeira coisa que eu bati o olho aqui, brother, fiquei até meio bravo. Falei, porra, velho, você flipou o carro e não flipou os logos. Você não flipou nem a placa. Nem a placa. Ó. Nem a placa, brother. Não flipou esse... Oh, caralho. Não flipou esse logo. Não flipou a placa. Eu acho que foi a placa que denunciou pra mim. Não, não foi a placa. Foi essa parte aqui, ó. Do GT3RS. E, cara, aí é foda, né? Então, por exemplo, você poderia facilmente ter arrumado isso. Ou até tirasse essa parte aqui, ó. Ou até tirasse. Ninguém ia ligar. Mas que nem o lance da Ferrari, da perspectiva. Isso aqui acabou tirando, mas acabou tirando o charme da imagem, sabe? Que isso é uma coisa que parece que você não prestou muita atenção. Mas não tem problema. Isso acontece. Já cometi erros várias vezes também. E ninguém tá aqui pra ficar te julgando. Quem está aqui pra te ajudar. Então vamos analisar a sua imagem aqui.
Cara, tem alguns... eu achei que precisaria equilibrar um pouco mais a densidade da cena com a densidade do carro. Você percebe que o seu carro tem um contraste alto entrando. Olha quão preta a sombra dele tá. Olha quão escura essa parte tá aqui. E o resto da sua cena inteiro não tem nada disso. A parte mais escura que tem é essa parte aqui do topo do telhado, que não tá... do teto do telhado, que não tá de encontro com a luz, né? A parte que você veria se estivesse na arquibancada ali. E nem aquilo tem uma densidade preta igual tudo isso aqui tem. Então, das duas, uma. Então, você teria que colocar essa densidade no fundo ou tirar essa densidade do carro. Eu acho que não daria para tirar essa densidade do carro, porque você provavelmente não tem o RAW dessa imagem. Você provavelmente pegou essa imagem de um site, alguma coisa assim. Então, eu faria o inverso, que seria tentar construir uma cena que tivesse mais contraste, que não tivesse tanta... não fosse tipo um meio-dia da vida, assim, ou 1h da tarde, e fosse uma cena um pouco mais pro meio da tarde, alguma coisa assim. E uma cena que tivesse... Você percebe que tudo que você trabalhou aqui tá em contato com o sol, sabe? Tá tudo muito claro, não tem muita sombra, nem nada. E a única sombra que você tem, ela é super preta. Então, isso acaba tirando um pouco acaba causando estranhamento no observador. Ó, tem uns errinhos de máscara aqui. Tem uns artefatos muito doidos acontecendo aqui. Cara, eu tiraria essas montanhas aqui, porque pra mim não faz muito sentido essas montanhas ali. Tipo, o cara... é um circuito que o cara tá correndo e aí o cara tem umas montanhas ali perto. Tentaria colocar alguma coisa um pouco mais urbana, sabe? Um pouco mais... um aspecto um pouco mais urbano, alguma coisa assim. Tomar cuidado, você acabou estourando muito o seu céu aqui, ficou claro. Então você percebe que você tem meio que os dois extremos. Você tem uma sombra muito escura e você tem um céu muito claro. Então, você precisa achar um meio termo entre esses dois polos que estão tão longe. A gente precisa deixar eles um pouco mais próximos. Eu tiraria esse flare aqui, que não, pra mim não faz muito sentido. Aqui tá muito escuro. Você tentou dar... olha como... ó, e eu sei que tá embaixo, nessa aqui também é 72. Ó, galera, a partir da semana dos próximos DAR, se chegar em 72, eu não vou mais revisar, hein? Tô fazendo esse aqui, tô fazendo esse porque eu quero matar os que eu tenho no meu e-mail. Mas se a imagem vier em 72 dpi, eu não vou revisar mais. Porque, tá vendo? Perde muito detalhe, ó. Eu não consigo ver nada, quase. E aqui, por exemplo, ficou muito sharp. Olha a diferença de sharp daqui com o sharp do pneu do carro, ó, que está em movimento. E aí você fez o motion blur, você meio que jogou o motion blur, ó. O motion blur vem pra cá, ó, e faz assim, ó. Em vez de continuar, olha aqui, ó, o seu asfalto começa a ir pro lado aqui, ó. Então toma cuidado, como eu falei, cara, motion blur é difícil de fazer ficar bom. É difícil de fazer ficar bom. Então toma cuidado. Tinha falado aqui também, deixar essa área um pouco mais interessante, sabe? Coloca uma graminha, ou alguma coisinha, ou alguma coisa que trouxesse um pouco mais de identidade para a sua cena. Beleza? Última coisa. Cara, o seu... ó, aqui tá o seu Porsche, certo? O seu Porsche, a sua cena aqui, o seu circuito, ele cai um pouco para a direita, um pouco para a esquerda. E o seu Porsche está reto. Então, me dá uma impressão quase que esse carro, ele deveria estar um pouco mais inclinado. E ele me dá uma impressão que ele está com uma perspectiva diferente da sua cena, cara. Parece que o carro está indo reto. Ali, ó. Não que ele está fazendo uma curva. Posso estar enganado, mas me deu esse aspecto. Beleza? Cara, um abração. Espero que as dicas tenham sido valiosas para você. E nesse caso, o lance do contraste e de equalizar esses valores do escuro e do claro, e principalmente flipar o carro e arrumar
Se você não flip... Porque, cara, você poderia simplesmente flipar o carro aqui, ó. Image Rotation. Bom, não mudou nada. E o carro ficou certo. Tá vendo? Você não perdeu nada de ter feito o carro do jeito certo, ó. Se tivesse dado... Vou te falar a real, eu gosto mais até assim. Mas enfim, fica a dica aí e um abração. Esse é do Thiago Henrique Bueno, sorveteria Choco Show. Cara, ele mandou as imagens que ele fotografou. 72 dpi de novo. Oh, caralho. Mas não dá nada. Vamos que vamos. Cara, eu tiraria essa parte aqui. Já falamos de blur várias vezes. Você já assistiu qualquer vídeo do canal. Tem vezes que o blur é legal, tem vezes que o blur é desnecessário. Nesse lance aqui eu achei que foi meio pra encher linguiça, então não precisaria ter ali. Eu achei que a sua cena ficou muito achatada, muito estreita. Então eu, como dica pra ti, eu aumentaria um pouco o seu canvas aqui, cara. Deixaria ele um pouco mais largo. Sabe, mais ou menos assim, ó. Isso. E daí você teria, ó, tá vendo meu crop que você tem mais um espaço desse, o espaço do sorvete e outro espaço. Fica um pouquinho, porque essa composição ficou muito apertada ali, eu achei, cara. Aí, sombras meio escuras demais, cuidado com os highlights estourados, mesma coisa que eu falei do valor na imagem do Porsche. Cuidado com esse lance dos claros escuros. Muito. Olha aqui, ó. Não tem nada de imagem aqui, não tem nada de imagem aqui, não tem nada de imagem aqui. Tudo branco, estouradaço. Então, você perde muito essa sombra super escura. Sabe, quando você vai fazer sombra em splash, principalmente no sorvete, você quer passar um aspecto que é comida, né, cara? É uma coisa que você tem que ser uma coisa atrativa, uma coisa que te dê uma água na boca. E lembra que eu falei dos splash? De fazer as formas bonitinho, de fazer com que a curva fique sempre bonita, tentar não distorcer tanto, ó. Tem vários pontos aqui que você poderia ter feito com um pouquinho mais de carinho, ó. Aqui, quer ver? Essa curva daqui, essa parte daqui, várias partes. Essa parte daqui poderia estar um pouquinho mais perto, sabe? Essa parte aqui poderia ser um pouquinho mais redonda. O que você quer fazer, você não quer deixar shapes estranhos, você quer deixar sempre uns shapes meio arredondados para valorizar essa parte. Porque sempre quando você, porque como eu falei, tem que te dar fome a parada, tem que ser uma coisa que ao mesmo tempo seja legal, que te tá mexendo com a sua composição, tá te trazendo um aspecto bacana para a imagem, mas ao mesmo tempo você precisa olhar e bater uma fome, falar assim, que delícia, eu vou comer isso aqui. E cuidado, cara, que essas partes de trás do seu limão aqui ficaram muito escuras. E aqui ficou super claro, não entendi muito porquê. Cuidado com a sombra muito escura, mesma coisa aqui. Esse limão aqui, cara, ele ficou meio estranho. Se ele é um limão, ele é para ser um limão inteiro. Se ele é para ser um limão inteiro, a gente poderia iluminar ele um pouco melhor para te dar essa ideia de circunferência, né? Porque aqui ele ficou um pouco fora, eu achei. Precisaria melhorar o shape um pouco. Esse verde ficou extremamente, principalmente o verde do limão ficou extremamente saturado. Eu tiraria um pouquinho, pelo menos, sei lá, uns 10, 15 pontos. E outra coisa. Eu sei que você fotografou o canudo já no sorvete, mas, cara, nada te impede de mudar ele para um lugar um pouco mais interessante, sabe? De repente, você poderia ter o canudo mais ou menos aqui, ó. Eu sou um péssimo desenhista. Como que pode um retocador desenhar tão mal igual o seu? De repente ele ficava ali, ó. Fica legal, sabe?
Que daí ele participa um pouco mais da cena ali. Eu achei que ele ficou um pouquinho deixado de lado, sabe? E ele percebe, e você percebe que ele é um momento que meio que quebra esse tanto de verde que você tem na imagem. Então seria legal ele estar numa posição que seria um pouquinho mais interessante, né? E aí, por exemplo, você fez essa luz muito forte entrando por trás do sorvete, só que ela entra e morre. Então, trabalhe esses gradientes de uma forma um pouco mais gradual, cara. Que daí suas imagens vão ficar bem mais legais, beleza? Já era então. Os dois últimos. Rafa Casagrande e Johnny Alves. Johnny Alves também mandou a imagem 72 dpi. Johnny Alves. Na próxima você não vai passar, hein? Ai. Vamos acabar aqui então. Verde, saturado demais. O foco ficou meio estranho. A luz entrando poderia ser mais realista. A gente já falou disso em alguns vídeos atrás. Inclusive me lembro do Guaraná Antártica da latinha. Cara, se a luz está entrando, a luz tem que ser luz. Não pode ser uma luz que lava. Porque aqui, ó, você percebe? Só lavou só. Não iluminou muito. Acabou só lavando. Aí te dá um aspecto meio estranho quando você olha para uma parada assim. Então, você vai colocar uma luz, coloca a luz direito. Marca ela certinho. Tem reflexo no produto? Isso é uma coisa que eu fiquei pensando assim. Falei, será que esse produto é um produto reflexivo? Ele me parece ser um produto reflexivo. Posso estar enganado, mas ele me parece ser um produto reflexivo. Então, se ele é um produto reflexivo, cara, ele teria que refletir esse ambiente que está em volta dele. Principalmente essas partes que estão perto aqui, sabe? Mas como eu não fiz uma pesquisa muito grande, isso foi só mais ou menos no chutômetro. Tipo, aqui na parte que é dourada, eu tenho certeza que é reflexivo por causa do jeito que é os highlights. Aqui poderia até dar um migué e tal. Quer saber? Vamos ver essa porra agora. Então. Absolute Lancôme. Agora eu fiquei curioso. É reflexivo sim, brother. Opa. Cara, teria que fazer a reflexão, pelo menos um pouquinho, ao redor aqui, porque do jeito que você tentou fazer alguma coisinha, mas não ficou legal. Ficou uma coisa meio estranha. Cuidado com as máscaras nas rosas. E cuidado com o lance do foco, cara. Porque, cara, não sei se isso tinha aqui, ó. Fiquei tentando imaginar. Você deu um desfoque aqui. Ou se a foto era assim. E você só jogou a parada aqui. Quer ver? Se eu consigo. Farinfo. Não tem farinfo. Não tem porra nenhuma. Tentar olhar de novo. Olha, se é uma foto só, eu tentaria trocar a foto, porque essa parte aqui da frente pra mim não funciona, cara. Porque se fosse pra a sua imagem tá tão perto aqui, ela estaria meio fora de foco, tá? Essa rosa não estaria tão sharp aqui, porque olha ao redor dela, não tem nada aqui que esteja em foco, a não ser, tipo, não tem nenhuma parte da fotografia das pedras com essa vegetação que esteja sharp, tá vendo? Ó, não tem nada. Então teria que ajustar isso para ver, ou teria que dar um blur na sua imagem, mas daí também você ia perder um pouco do foco, ia perder um pouco da estrutura que você montou ali e tudo mais.
Enfim. Cuidado com o feather, como sempre. A luz aqui ficou um pouco estourada. Um pouquinho mais de shape quando você vai fazer pétala. Tenta usar essas texturas aqui para te dar impressão da pétala. Aqui você acabou não usando e ficou meio estranho esse shape. E eu consigo ver a edge craqueladaça. Tá vendo? Aqui ficou legal. Aqui ficou meio estranho. Porque não dá a impressão que tá voando. Parece que ela tá encostada ali no lado. E outra coisa, se for usar partícula, cara, do mesmo jeito que você fez a luz, deixa ela um pouco mais aparente, sabe? Tenta deixar ela um pouco mais legal. E... porque senão acaba parecendo que é sujeira, tá vendo? Ou você marca ela um pouco mais e para que fique mais legal. Fique mais legal visualmente. Porque você olha assim, ó, tá, eu tenho essas emberzinhas aqui, mas ela não me dá nenhum sentimento de nada, tá vendo? Elas são muito sutis. Ela precisaria estar aparecendo um pouquinho mais. Mas é isso aí, parabéns. E agora deixamos o final. Rafael Casagrande, outro brother do grupo da galera do PS. Esse trabalho que tem um tempo já, né? Se eu não me engano. Que ele fez na mentoria do Diego Oliveira. É um grande amigo meu. Um abraço para os dois. E gosto muito do trabalho do Rafael e amo o trabalho do Diego. Então vou tentar aqui fazer uma análise sem dar muito pitaco. Só dando a minha opinião pessoal de algumas coisas. E beleza, vamos seguir. Cara, primeira vez, parabéns pelo trampo. Esse projeto, não projeto. Nossa, vocês perceberam que eu sou um bom retocador, mas sou um péssimo redator, né? Achei que ficou legal, achei que o projeto deu bastante trabalho, eu vi o making off, vi tudo que você fez, então gostei bastante do trabalho, do cuidado que você teve com os detalhes, para fazer essa parte aqui, 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 que acabou ficando... Eu escolhi a versão sem o blur, com o blur, quer dizer, porque pra mim fez um pouco mais de sentido. Eu achei muito massa o lance dos mosquitinhos aqui na lâmpada. Deu esse aspecto de bar. E olha o lance que eu falei das partículas, ó. Tá vendo como você consegue ver as partículas um pouco melhor? Fica mais legal e dá aquela impressão de bar surgindo. Aí, cara, eu marquei algumas coisas aqui que eu acho que poderia ter sido feito de uma maneira um pouco mais legal. Aqui eu tiraria esse lance da camisa. Isso é coisa minha. Eu adoro arrumar shape de camisa e tal. Gosto que eles fluam bem legal. E eu achei que poderia ter sido feito um pouco mais legal ali. Cara, eu limparia essa parte aqui, ó. Não sei se... porque pelo que eu vi na foto do Rottweiler, ele já tinha isso aqui. Não sei se você tinha deixado aqui por causa que era baba. Mas me deu um aspecto estranho quando eu vi de longe, ó. Ficou quase mais sujo do que qualquer coisa. Me deu um aspecto, parecia que era meio que se a bituca do cigarro tava ali, alguma coisa assim. Não me leva a mal, tá? Tô falando só o que tá vindo na minha cabeça aqui. E aí, cara, você quis fazer o cachorro babando, só que o highlight da baba dele aqui não acende, ó, tá vendo? Ele fica super escuro e ele não me dá uma impressão... sem falar que ele tá um pouquinho sharp demais, eu acho também. Então, ele precisaria estar um pouquinho mais marcado. Ele precisaria capturar um pouco mais de luz nesse highlight da babinha aqui, para que ele aparecesse para mim, mais ou menos aqui como o lance do nariz, assim, porque é uma coisa brilhosa. Então, acho que valeria a pena. O cigarro achei que ficou muito amarelo, cara. Achei que deveria ficar um pouco mais vermelho, porque a fumaça do cigarro é um pouco mais vermelha. E aqui eu daria um blurzinho a mais no cigarro. Achei que o cigarro ficou um pouquinho sharp demais. Essa cor da chama é uma coisa que já me agrada um pouco mais. Esse braço aqui que na real era o braço da mulher encostando no cara que você substituiu pelos cachorros. A única coisa que eu ia falar aqui, cara, eu faria uma apply image e deixa
Deixa eu ver se consigo fazer aqui. Rapidones. Só para ilustrar exatamente o que eu quero dizer. Tentaria marcar um pouco mais o highlight ali no braço, só para chamar um pouco mais de atenção, tá? Precisaria ficar com meio azulado. Poderia até puxar um pouco mais pro verde para não ficar tão azulado assim. Mas eu queria só mostrar o lance da luz, tá vendo? Que eu acho que, por exemplo, se ficasse aqui, ó, eu consigo ver mais fácil que esse braço tá ali apoiado no ombro do cachorro, ao invés de estar um pouquinho mais escuro do jeito que tá assim. Tá certo que você teria que ver como que ficasse melhor, mas eu marcaria aqui para ficar um pouco mais marcadinho e eu consegui ler essa pose um pouco melhor. Eu acho que eu vi o making off, né? E no making off o cara tá olhando mais pra bola. Ele vai bater o taco, ele tá olhando mais pra bola. Ele olha pra bola e pro alvo. E nesse caso, o olho do cachorro tá um pouco mais alto. Ele tá olhando quase que pra cá, mas um pouco mais pra cima, tá? Eu sei que é difícil achar foto de cachorro desse jeito e tudo mais. Por isso que eu não vou fazer isso um deal breaker, por exemplo. Não é uma coisa que tá matando a imagem. É uma coisa que eu percebi porque eu fiquei analisando, eu revi sobre o making off e tudo mais, e eu achei que talvez seria interessante. Faz um teste. Se não ficar bom, mantenha o jeito que tá ótimo. O que mais? Cara, eu colocaria um pouco mais de pelo desse lado aqui, ó. Porque eu percebi que você ilustrou os pelos, a direção ficou legal. Só que eu achei que ficou muito pouco, sabe? Eu achei que você teria mais pelos, talvez uns pelos um pouco menorzinho. Porque esse cachorro é muito cabeludo, sabe? Não ficaria... Eu achei que ficaria um pouco mais de cabelo aqui do lado. Tipo, o cabelo que você fez aqui, ó, eu gostei pra caramba. Em volta, aqui, ó. Aqui em cima, ficou bem legal. Ficou bem legal mesmo. Só essa parte aqui que eu achei que ficou um pouco com cara de fio desenhado. Talvez um blurzinho, alguma coisa ali, melhoraria um pouco melhor. Talvez jogar um highlight no pelo em si também, ficaria legal. Aqui, cara, eu acho que a mão do cachorro, né, a pata do cachorro, precisaria ter um pouco mais de blur. Porque ele tá numa área que tudo em volta dele aqui, ó, tá um pouco mais de blur do que... Percebe que tem um pouquinho mais de definição que o resto. Então, eu daria um pouquinho mais de blur ali. Eu limparia essa parte aqui, limparia essa parte aqui. E eu deixaria um pouco mais escuro na parte de baixo da pata dele, onde você faz a sombra de contato ali, ó. Você percebe que ela ficou um pouquinho clarinha e deu uma impressão um pouco estranha. Então, toma cuidado, ó. Olha a diferença de blur. Olha a diferença de densidade das sombras. Essa aqui tá mais escura que essa. E olha a diferença de blur da sombra. Olha a diferença de blur da bola e do braço do cachorro. Então, tem que estar um pouco mais perto. Eles precisam estar um pouco mais perto. Olha pro seu copo ali, ó. Eles precisam estar um pouco mais perto. Sabe? Eu até tiraria um pouco, metade do blur disso aqui, que eu achei que ficou com muito blur comparado com esse aqui. Tem um quadrado aqui. Eu tô viajando. Não sei se é só um erro ou se é da foto. Vocês conseguem ver ou eu tô viajando aqui? Aqui, ó.
pode ser um... não sei. Daria uma conferida, Rafa. Mas... Ah, e outra coisa que eu falei. Cara, eu percebi que a sua mesa de sinuca tá um pouco pro lado, assim, ó. Ela tá... A esquerda dela tá um pouco mais baixa. Então, isso é só uma coisa que eu perguntei, porque eu vi que eu perguntaria pra ti, que eu vi que no making off você adicionou isso depois. A cena do bar é uma cena e a mesa de sinuca é outra. Talvez deixar a mesa de sinuca um pouco mais reta, mas teria que ver certinho se bate com a perspectiva certinho, mas eu acho que é uma coisa que seria válido, cara. Porque você consegue ver que tem uma caída mesmo na mesa de sinuca ali. E eu acho que é isso, hein? Falamos daqui, falamos do blur. Ah, eu faria uma sombra projetada aqui, não só uma sombra de contato nessa pata do cachorro. Porque, cara, você tem essa luz vindo daqui, ó. E você tem essa projeção de sombra, ó, acontecendo. Daqui. Caralho. Daqui. Que quer dizer que essa luz está vindo daqui, batendo aqui, e isso aqui está criando a sombra. Então, naturalmente, eu faria uma sombrinha aqui também. Um pouco mais descolada e não tão perto como você fez essa sombra de contato aqui. Beleza? Bom, galera, acho que cobrimos todos aí. E só lembrando a vocês, muito obrigado por sempre apoiar o canal. Esse foi um vídeo bem grande. Eu até perdi a noção do tempo aqui. Espero que não tenha ficado um vídeo muito chato para vocês de verem, mas se caso ficar, deixa seus comentários aí no canal, no vídeo. E essa semana nossa, semana não vou postar mais nada. Vou postar semana que vem só. E eu tô vendo certinho se eu vou conseguir fazer 2 vídeos por semana, porque agora eu vou viajar para fazer gravação na ProEDU praticamente todo mês, até outubro. A gente vai estar gravando uma série de cursos diferentes. Eu também estou fazendo outros projetos, mas não queria deixar esse canal do YouTube morrer. Mas eu acho que se eu fizer um vídeo por semana é uma coisa que eu consigo manter, consigo dar ali mais ou menos de 30 a 45 minutos de conteúdo para vocês toda semana. E eu acho que fica legal. Eu queria que vocês me escreverem gostaria que vocês escrevessem nos comentários, me falando o que vocês acham disso, se é legal. Ou se vocês preferiam que eu fizesse 2 e fizesse mais curtos, por exemplo. 2 de 20 ou 1 de 45 por semana. Beleza? E aí alternaria entre os reviews e o Behance Pix. Beleza? No próximo vídeo eu vou trazer um projeto que eu fiz no Inner Photos, vou fazer o breakdown para vocês, vou abrir alguns arquivos, abrir os meus RAWs aqui e vou mostrar várias coisas legais. E é isso, galera. Se você ainda não é o nosso subscriber, por favor, vai ali, vire nosso subscriber, ajude o nosso canal a crescer. Beleza? Meu nome é Hugo Seneviva, vou ficando por aqui. Um abraço.